Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Sintetiza Agro, seu canal de conteúdo técnico, prático, teórico a respeito da cafeicultura, tudo que engloba esse setor e que fomenta, né, tanto campo, informações sobre mercado, tudo você pode acompanhar aqui conosco no canal Sintetiza Agro. Para você que está chegando agora, caindo de paraquedas, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos live toda segunda-feira às 7 da noite, com temas relevantes. A nossa reestreia está até gravada lá na página dos ao vivos, dentro aqui mesmo do YouTube, onde foi explicado por que o café deu aquela queda assim que iniciou a colheita. O preço agora já voltando, né, aos patamares ali de junho até o comecinho de julho, ainda tivemos algum café negociado a esses valores que estão agora. E a tendência é subir mais, né? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que sobe mais? Você acha que vai estabilizar, né, esses valores? Deixa aqui para eu saber a sua opinião também. Dá mais uns minutinhos para o pessoal entrar, a galera já está chegando. E aí a gente começa a nossa apresentação. Comenta aqui também se você é produtor, é consultor, trabalha no agro, não tem nada a ver com a cafeicultura, tá aqui só de curioso, caiu de paraquedas literalmente. Deixa aqui no comentário para eu saber mais sobre você. A gente teria este tema na semana passada, aí por conta de uns problemas aqui no áudio, não conseguimos dar sequência, né? A apresentação estava até adiantada, porém o pessoal não conseguiu acompanhar por conta do som, né? Aqui para mim aparecia normal, porém para quem estava chegando não estava aí no som. Então hoje a gente já vai desforrar, né, o da semana passada, compensar esse tempo perdido, porque produtores ainda estão fazendo, né, o arranquio das lavouras, aqueles que irão renovar e aqueles que irão fazer implantação. Ainda não começaram a preparar o solo, então dá tempo, você que vai plantar, você que vai renovar sua lavoura, ainda dá tempo de aplicar o que você vai ver aqui hoje. E já deixe um joinha aí no vídeo também, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e compartilhar para mais produtores. Você que tem um vizinho, um parente que é cafeicultor e vai fazer plantio de uma nova lavoura, já manda para ele aqui também, para ele garantir o sucesso da lavoura dele desde o plantio. Mais um minutinho aqui só para o pessoal chegar e a gente já dá início à nossa apresentação. Deixa aqui no comentário também, você que é cafeicultor, se já finalizou a colheita, ainda está finalizando. Temos aí entre 80% e 90% do parque colhido, né? Informações precisas nunca chegam, só quando todo mundo termina, né? Aí não tem como esconder mais.
mas enquanto ainda está em andamento é muito difícil, né, mensurar, porque são propriedades locais remotos, né? E a galera que fiscaliza, que acompanha, acaba tendo divergência tanto de área colhida quanto a localidade em si. Você que está chegando agora, já deixa no comentário aqui de onde você fala, cidade, o que planta, se é que planta, se está pensando em plantar café, se vai plantar café neste ano, começo do ano que vem, né? Esse novo ciclo que vai se iniciar. Então, bora para a nossa apresentação. Deixa eu ver se está tudo certinho com a apresentação. Sim. Não tá não, ele tá passando sozinho. Só um minutinho que eu vou salvar o arquivo aqui que a gente tem uma melhor estabilidade sobre ele. Deixar ele no Canva aqui, ele vai passar sozinho e vai terminar antes da gente. Maravilha. Comenta aqui se você está me ouvindo normal, tá vendo o slide de forma normal também, mas acredito que sim. Qualquer intercorrência é só digitar nos comentários aí que a gente já soluciona. E para você que tem cafeicultor na família, na vizinhança, que vai plantar café, dá tempo ainda de compartilhar esse link. Ainda que ele entre daqui 2, 3, 5 minutos, ele vai pegar o bonde andando, mas vai entender bastante coisa. Sete passos fundamentais para garantir o sucesso da sua nova lavoura. São pontos, como já está escrito aqui, fundamentais. Então, você não tem opção, você não pode fugir deles se você quer garantir o sucesso da sua lavoura. Ah, mas eu faço 6 e não vou conseguir fazer. Você vai ter produtividades futuras comprometidas por conta de negligenciar esses passos. Porque são passos, são atitudes que você vai fazer pré-plantio que você não consegue fazer depois. A lavoura, uma vez implantada lá, você não consegue voltar atrás, a não ser que você fizer um arranquio e fizer um novo plantio, que é muito inviável, visando principalmente o custo de implantação de uma lavoura de café. Então, para você garantir o sucesso e já determinar um potencial produtivo alto para sua lavoura, é necessário que você siga esses 7 passos. O primeiro é conhecer a região. Aqui no Brasil, a gente tem muito bem estabelecido, né, as questões da região onde o café é cultivado, tanto os de variedade arábica quanto os robusta, conilon, varia aí da nomenclatura que você preferir. Temos essas duas linhas, né, de café cultivados aqui no Brasil. O conilon
e o arábica. E aí, antes de pensar em plantar, você tem que se atentar ao ZARC, que é o zoneamento agrícola. Lá, ele vai te apresentar as regiões onde é indicado cada cultivar, variedade, não somente para café, para todas as culturas que são cultivadas aqui no Brasil. Tem lá o zoneamento, onde pode, onde não pode ser cultivada, os períodos do ano também. E aí você deve se atentar. Eu estou aqui no sul de Minas, né? Te dando um exemplo. E a altitude aqui tende a gear todo ano. Isso é um exemplo, né? Não que realmente aconteça. Mas tende a gear todo ano e vários produtores já perderam culturas aqui e aí o zoneamento já não permite o cultivo de café nessa região. Posso plantar café? Pode. Você assume um risco que provavelmente vai ser concretizado em perdas futuras, né? Seja principalmente aí pela geada. E aí, mesmo você querendo fazer um seguro da lavoura, não, vou fazer um seguro e tá tudo bem. Se eu tiver algum contratempo aqui, o seguro vai cobrir. E aí que entra um fator muito importante, que é o próprio do zoneamento agrícola, né? Você não consegue acessar o seguro e também o crédito rural, né? Que é o subsidiado pelo governo, se você estiver fora do zoneamento agrícola. Então não adianta nada você plantar em uma área onde não é recomendado o plantio, querer escorar ali no zoneamento, no seguro, para caso aconteça alguma coisa, porque você não vai ter parte do investimento reavida por parte da seguradora. Então, conheça a região que você vai plantar, entenda que é necessário ser uma área de aptidão e que esteja liberada aí pelo zoneamento agrícola, para que você posteriormente possa fazer um seguro, possa acessar um crédito e não venha aí ter perdas por conta de questões climáticas. Outro fator também importante para se levar em consideração é a altitude. Trazendo aqui um paralelo com a altitude, a gente necessita entender os centros de origem de cada uma. Como aqui no Brasil a gente tem uma predominância do arábica e o conilon, é necessário que a gente entenda o centro de origem de cada um deles, que nem a gente tem o conilon vindo de regiões com baixa altitude, a pleno sol, com temperaturas mais elevadas, e o arábica oposto, altitudes mais elevadas, subbosque, não a pleno sol, por mais que aqui no Brasil seja cultivado predominantemente a pleno sol, a origem do café não é a pleno sol, então são fatores que irão afetar a produtividade. E aí também, dentro da altitude, o produto que você vai querer. Eu quero produzir um café especial, vou trabalhar com microlotes. Ah, mas eu estou numa altitude não tão alta que não compensa plantar para cultivar cafés especiais, porém não é tão baixa a ponto de ter a necessidade de plantar o conilon. Aí você vai, planta uma variedade intermediária do arábica que vai te atender tanto em produtividade quanto em qualidade. E os centros de comercialização. Não adianta nada você plantar no lugar certo, ter altitude, né, para plantar café especial, investir em pós-colheita, terreiro, estrutura, se você não tem onde comercializar.
nem distribuidores, cooperativas ou até mesmo torrefações. Aí você vai ter uma dificuldade, um desgaste maior depois com a logística desse seu café, que pode acabar não compensando na hora de fringir os ovos ali, de fazer a, o balanço, né? Custos e receitas da produção, pode acabar não compensando. Então, antes de você plantar, é necessário que você tenha pelo menos 2 ou 3 possíveis compradores desse seu café, para que quando você já estiver colhendo produtividades aí significativas, você não perca com falta de destino desse café. Se você tiver alguma dúvida aí também, pode deixar nos comentários, a gente vai respondendo durante a transmissão sem problema nenhum, tá? Às vezes acaba sendo um bombardeio, né, de assuntos e acabo às vezes até não pulando algum ponto que você julga importante, que talvez não esteja aqui dentro da apresentação. Então, pode utilizar e abusar aí do chat ao vivo que a gente tem aqui no YouTube, para você fazer sua pergunta, seu posicionamento, alguma sugestão de próximos temas também que você gostaria de ter acesso a informações. Então, não se acanhe, pode perguntar à vontade aí. Em segundo ponto, temos o perfil do produtor. É interessante entender o seu perfil, porque às vezes você não é um cafeicultor hoje, mas por conta da alta de preço que está tendo agora, o histórico de preços vem sendo favorável para o cafeicultor, que tem café, é óbvio, e aí você às vezes se encanta com o preço, mas você precisa entender que não é só preparar o solo e colocar a muda lá que vai vir café, né? Você precisa de alguns pontos que sejam compatíveis com o seu perfil para que o seu sonho aí não venha se tornar pesadelo. Primeiro de tudo é disponibilidade. O café é uma lavoura que está em constante evolução do dia a dia dela, né? Então é imprescindível que você esteja ali na lavoura pelo menos 3 a 4 dias por semana ali para acompanhar. Isso se tratando de lavouras recém-plantadas, né? Porque o café é muito responsivo, tanto à irrigação, a falta dela, a ervas daninhas que podem comprometer o desenvolvimento dessa planta também nos primeiros dias de plantio, também infestações de pragas, doenças. Então essa disponibilidade de você estar na lavoura, olhando, acompanhando, não só a evolução, mas o que acontece além da própria planta, dentro do ambiente ali, é indispensável e essa disponibilidade sua vai acabar resultando em um diagnóstico precoce ali e o controle / solução vai ser de forma mais breve. Então, esteja disponível, vá à lavoura, tiver que ir todo dia, vai todo dia, que de um dia para o outro a planta ela acaba mudando, ainda mais café, qualquer alteração no clima e ele sente bastante. E aí, dependendo do que é, você precisa tomar alguma atitude. E aí você estando ali, você vai saber lidar melhor. Coragem, porque o café ele não é como uma planta anual, né?
que você planta, daqui 3, 4 meses você colhe. Se deu bom, beleza, se não deu, paciência e a vida segue. O café não, uma vez implantado, ele vai ficar ali 20, 30 anos produzindo de forma bastante produtiva, né? Te entregando bastante. Então você precisa dessa coragem de, de abrir mão, talvez, de uma outra cultura para se dedicar somente ao café. E outro ponto, né? Coragem, que ele possui muita instabilidade de preços. Por mais que é uma commodity negociada na bolsa, mas ele tem muitos altos e baixos. Estamos aí num platô, né? De 1 ano e meio, 2 anos para cá, onde o produtor consegue ter sim uma rentabilidade com o café, porém já teve cenários onde o produtor pagava para trabalhar. Então precisa de coragem. E cafeicultor é resiliente. Sofre intempéries, granizo, ventos fortes, ataque de pragas, doenças, geada. Recentemente, em 2021, tivemos uma muito abrangente. Esse ano, em algumas áreas, também tivemos perdas bastante significativas, né? Então, o produtor precisa de coragem. E o cafeicultor é corajoso. Corajoso, resiliente. Por mais que os intempéries sejam negativos, ele consegue sempre dar a volta por cima e se manter esperançoso na atividade. Então, se você ainda não é um cafeicultor e tem coragem, será muito bem-vindo aí à equipe. Equipe, já fazendo um gancho aí com o nosso terceiro ponto, que é fundamental você ter uma equipe de confiança que vá fazer a mão de obra da sua lavoura. Dependendo do tamanho da área, da disponibilidade sua, condição física, né? O aporte seu, talvez você consiga fazer manualmente todas as atividades. Mas, a grosso modo, aí, produtores utilizam de mão de obra terceirizada, e aí é necessário que seja uma equipe que fale a sua língua primeiramente, que entenda o que você queira passar e que seja zelosa, porque você está ali investindo não só dinheiro e parte da sua propriedade, mas também recursos para o pagamento dessa mão de obra, né? E aí, quando você tem uma equipe que não é zelosa com sua lavoura, faz tudo de qualquer jeito, vai adubar, não aduba a dosagem certa que a planta exige, aduba mais um pé, menos outro, vai desbrotar, tira metade dos brotos, deixa metade, aí acaba todo o investimento, né, que você fez anteriormente, chega nessa parte aqui, você tem perdas. Então, antes de plantar, eu digo, é necessário que a sua equipe já esteja capacitada para essa lavoura nova que vai ser implantada. Porque é um filho, né? Para a gente que é cafeicultor sabe que o trabalho, né, que dá a cafeicultura e uma planta mal cuidada não vai entregar o que a gente trabalha o ano inteiro para ter. E é muito fácil, né, estragar uma planta. Então, treine sua equipe, seus colaboradores, para que eles exerçam um melhor trabalho. Ainda que tiver que mudar um pouco o contrato, formas de pagamento, porque muitos se pagam por produtividade, né? Ah, desbrota que eu pago X por pé. Aí a pessoa vai lá, faz 1 milhão de pé por dia, porém você vai ver na lavoura lá, tem que refazer. Então o barato acaba saindo caro e a pressa acaba sendo verdadeiramente inimiga da perfeição.
E aí, já passando para a nossa parte prática, né? O cultivo propriamente dito. Precisamos de uma análise completa do solo, uma análise química, onde vai nos apresentar macronutrientes, micro, o pH desse solo, a matéria orgânica, a acidez, que é o alumínio tóxico, as bases, né? Potássio, cálcio, magnésio, que está dentro da fração de macronutrientes. Então é importantíssimo, tanto para conhecimento, né, da onde eu vou estar colocando a minha muda ali, mas também em caso de alguma necessidade, tanto de calagem, correção, tanto de gessagem para neutralização de alumínio, ou até mesmo uma complementação com fertilizantes, né? Uma análise física que vai te dar, né, a fração areia, silt e argila, que vai caracterizar se o solo é mais argiloso, mais arenoso, porque por mais que às vezes é negligenciado esse tópico, é muito importante, porque a fração física vai determinar a capacidade que esse solo tem de se manter estável ao longo dos anos. Em um solo que ele é mais argiloso, você fazendo uma correção com o calcário, ele tende a se manter mais estável do que o pH de um solo arenoso, por exemplo, onde você vai ter que fazer a correção com uma frequência maior do que de um argiloso. E para você saber isso, só através de análise. Tem alguns macetinhos que a gente faz em campo para analisar, porém não analisa com precisão. E aí, em laboratório, vem bem detalhado a fração, porcentagem de cada elemento desse solo, e aí você consegue fazer o mapeamento dessa área e trabalhar de acordo com a parte física, né, que é esse solo. Um tópico aqui, que até um mês e meio, 2 meses atrás, eu não acharia tão importante, que é a fração biológica desse solo, onde você vai fazer o levantamento biológico para analisar não somente os micro-organismos presentes ali, né, que podem ser benéficos, mas também questões fitossanitárias, algum fungo, nematóides, parasitas, enfim. Você conhecendo a biologia desse solo, você vai saber se tem, por exemplo, bactérias que solubilizam fósforo. Se não tiver, você vai conseguir fazer adição. Se você tiver patógenos, você consegue fazer um controle durante o preparo de solo para combater, e você vai implantar a sua muda lá. Ele já vai estar com esses patógenos controlados, principalmente se tratando de renovação do cafezal, né? Às vezes há aí que fica 50, 70, até 100 anos com café. Vai, faz o arranquio e já entra com café de novo. Olha quanto tempo que ficou, né? Pragas se desenvolvendo nesse solo. Às vezes o café velho não sentiu tanto, né? Porque o sistema radicular dele é fundo, e aí ele consegue fazer absorção de água, fazer absorção de nutrientes de maneira em mais profundidade, e acaba não sentindo tanto os patógenos que estão ali na parte superficial do solo. Mas aí quando você traz uma muda que ela está ali rasinha, o contato com esses patógenos praticamente em 100% da área radicular, é muito provável que você tenha também perdas, né, por conta desses patógenos já na implantação. E você conhecendo a fração biológica do seu solo, você vai saber se é necessário fazer o controle ou não. E aí os micro-organismos benéficos também
Você vai entender quais estão presentes ali, quais você necessita fazer a adição e a manutenção sucessivamente. E o banco de sementes, que você vai fazer um mapeamento dessa área para ver quais são as plantas daninhas que são presentes em forma de sementes nessa área. Você vai preparar o solo, vai revolver, vai deixar o solo completamente exposto, sem nenhuma planta daninha. Porém, vai começar a chover, o café vai começar a desenvolver e vai aparecer planta daninha. Você se antecipando a quais plantas irão emergir ali, você já consegue fazer uma compra de herbicida antecipada, talvez aí pegando até preços melhores, com condição de pagamento mais prolongada. Então, você entendendo o banco de sementes ali, você consegue antecipar essa tomada de decisão. Se um exemplo, né? No banco de semente apresentou aqui muito pé de galinha. Mas eu tô com estoque ali de herbicida que não pega o pé de galinha. Aí começa a emergir, você vai, aplica o herbicida que você tem, não controla, acaba tendo perdas nas mudas e sendo que você tinha a possibilidade de se antecipar quanto a isso. Então, antes mesmo de plantar, faça um banco de semente. É coisa simples. Pega em vários pontos da sua propriedade um pouquinho de solo mesmo, da parte superficial, e coloque em uma bandeja, vai irrigando ali dia a dia, que aí uma semana, 15 dias já vai ter plantas emergidas e você vai conseguir identificar o que é o que. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Pode deixar no chat aí. E te lembrando aqui, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho para receber as notificações e lembrando que toda segunda-feira, 7 da noite, a gente tem uma super live aqui no canal Sintetiza Agro. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, um passo importante também é a escolha da variedade. Você vai escolher a variedade de acordo com alguns fatores. Eu coloquei aqui na forma que eu avalio como sequencial, propriamente dito, né? O jeito que está aqui seria a ordem que eu levaria para fazer a escolha dessas variedades. Primeiramente, potencial produtivo sem sombra de dúvidas. Não vou plantar uma variedade que seja improdutiva. E se tem variedades produtivas, eu quero a que seja mais produtiva. Então, quando você for escolher o material, a variedade que você for plantar, preze sempre para que seja produtiva. Paralelo a isso, tem plantas resistentes / tolerantes a pragas, doenças, fungos de solo, absorção de água, enfim. Que quanto mais resistentes e tolerantes elas são, menos produtiva. É como se fosse uma balança, né, que vai se equalizando de acordo com um sobe e outro desce. E aí você tem que sempre achar o meio termo. Estou numa região onde a incidência de ferrugem é muito severa. Chega lá para março, abril, as plantas já começam a desfolhar e aí acaba dificultando o controle porque está chovendo também, não consegue entrar na lavoura, próximo da colheita também, vale lembrar, né? Pode ser que não tenha produtos indicados que tenha uma carência curta
Você vai entrar com o produto ali, mas não pode colher por 45, 60 dias. Aí não faz sentido também. Você perde o auge ali da maturação da sua lavoura. Então, você sempre tem que achar um meio termo. Achar uma planta que seja produtiva, se necessário, resistente, tolerante, que ela vai te dar uma dor de cabeça menor, até mesmo com custos de produção, quando se fala em químicos, né? Em químicos ou o controle de forma geral, né? Então, se eu tenho uma planta resistente, eu vou ter um custo menor para controle desses patógenos. E aí, o que ela não produz acaba sendo compensado com o que eu economizei no controle. Ciclos de maturação. É necessário você saber sobre ciclos, principalmente se tratando lá do primeiro tópico que a gente comentou aqui, que é a área, né, a região. Tem variedades de variados ciclos de maturação, algumas precoces que final de abril, começo de maio já estão no seu auge da maturação, como também tem plantas que agora que estão em ponto de colheita, no auge da maturação. Então, o café, esse ciclo ele é muito determinado também pela incidência solar na planta. Então, se você tem uma área que é contraface do sol, né? Pouco sol pega durante o dia nessa área. E você vai e faz a implantação de uma lavoura tardia, que tem um ciclo de maturação um pouco mais estendido, você vai colher essa lavoura aí em dezembro, janeiro, porque ela por si só já é atrasada e aí não tem incidência para instigar ela a maturar, e ela não vai maturar, ela vai postergando. Então, um ponto importante para você conhecer a região também, quando eu falo região, é o local que você vai plantar propriamente dito. Não é a cidade, o estado que eu estou, mas sim a área, né, a propriedade. Aí, em quarto, a qualidade. Voltando lá pro tópico, né, de finalidade que eu quero. Se eu quero e tenho aptidão para produzir um café com qualidade superior, com qualidade especial, ou vou produzir o bica corrida tradicional aí, bebida dura, que é o que prevalece. Enfim, esses quesitos, né, de qualidade vai muito de acordo com a, a propriedade sua, né? Questão de altitude, o pós-colheita, estrutura, que já é o nosso próximo tópico aqui, porque uma vez implantado, você não consegue alterar, né, a variedade da planta sem começar tudo do zero. Então, se você preza por uma variedade de qualidade, você já estuda ela, né, todos os parâmetros, todas as necessidades dela e o que ela vai te demandar, consequentemente para outras variedades também. E já trazendo para a estrutura de pós-colheita, eu tenho que entender que ela está muito atrelada à qualidade. Não adianta nada eu ir lá plantar uma variedade que tem um potencial qualitativo lá no pico, um bourbon amarelo aí, mas eu não tenho sequer um terreiro de concreto. Vou ter que secar ele no terreiro de terra batida ali. Você vai jogar qualidade lá embaixo, vai investir na planta. É uma variedade que não tem um potencial produtivo em termos quantitativos muito elevado, tem uma qualidade ímpar, que é a única dela. Porém, ele é pouco produtivo, né? E aí o pouquinho que ele dá, você estraga ele na hora da secagem ali,
não adianta nada também. Certificar que não vai tomar chuva depois de colhido, né? Vai ser armazenado sem umidade, tanto de parede, de chão. São, são pontos que você deve levar em consideração. E, para finalizar a escolha da variedade, mudas de qualidade. A gente falou no slide anterior, né, de patógenos presentes no solo. Alguns viveiros, tanto no solo que utilizam para a produção das mudas, ou até mesmo a água que é utilizada para a irrigação das mudas durante o período de produção delas, pode estarem contaminados com nematóides. Então, você adquirindo essas mudas de um viveiro não certificado, você não tem respaldo nenhum se a hora que você plantar lá começar a ter sintomas de nematóide, aí você vai ter que arcar com essas perdas 100%. Agora, se você fizer a aquisição em viveiros certificados, ainda que você venha a ter problemas com nematóides, você tem um respaldo maior em questão da própria garantia até dessas mudas. Se bem que a maioria agora estão fazendo em tubetes com substrato, e aí que reduz bastante a presença de nematóides na muda. Porém, a presença de nematóides na água é um pouco mais difícil de ser controlado, principalmente pelos viveiros não certificados que raramente aí devem fazer análise da água. E aí, variedade escolhida, análise de solo em mãos, é hora de fazer o preparo do solo. Aqui eu coloquei calagem completa um pouco mais para baixo, mas dá para colocar ela lá em cima. Provavelmente na implantação o seu solo ele vai demandar uma necessidade de calagem, que é a adição de calcário, a aplicação de calcário no solo. Para essa primeira etapa, você pode começar com 50% da dose do calcário antes até da aração. O solo do jeito que ele está lá. Metade da dose, ara. Já dá um primeiro tombo, vai incorporar muito desse calcário. Arou, vem com a segunda metade do calcário, gradeou, vai incorporar mais um pouco ainda. Subsolagem, caso seja um solo muito compactado, que você sentir mesmo que com a aração e a gradagem em subsuperfície ele continua compactado, você vai lá com um ferrinho, um cabo de vassoura, você vai sentir que ele não penetra, né? E se você forçando não penetra, uma raiz fininha da muda ali, pouco vai conseguir também. Então, se você observar a necessidade de fazer uma subsolagem, é interessante fazer após a gradagem. E aí depois você vai fazer as linhas de plantio, né, o sulco de plantio, onde você já vai fazer a adubação de base, onde é mais utilizado adubos fosfatados e siga muito certinho a recomendação de fósforo nessa etapa aqui, viu? Porque o fósforo que você adiciona depois em cobertura, ele é pouquíssimo aproveitado pela planta. Cerca aí de 30%, 40% quando muito. Então a cada 100 kg de fósforo que você adiciona no solo, somente 40 a planta tem um real acesso, né?
O resto fica absorvido no solo porque por conta da carga, né? Como se fosse um ímã. Esse fósforo gruda ali no solo e a planta não consegue ter acesso a ele porque tá muito grudado, muito absorvido. E aí você fazendo essa adubação de base aqui na boca da planta ali, ela vai se desenvolvendo, vai, vai absorvendo porque já está ali no pé dela. Muito cuidado com a aplicação de calcário na base. Se você seguiu certinho as dosagens de calcário, metade antes da aração, metade antes da gradagem, não precisa fazer calcário no sulco, porque além de ser uma super dosagem de calcário, que você já vai ter feito 100% no preparo, colocando calcário aqui na base, você vai comprometer a absorção de muitos outros nutrientes, porque a presença de cálcio e magnésio dele é maior e é um elemento que a planta tem mais facilidade de fazer a absorção. Às vezes incompatível também com outros elementos, e o que acaba indisponibilizando para a planta, né? Aí você vai começar a observar a deficiência de nutrientes, principalmente dos micro, boro, zinco, ferro, enfim, vários são os elementos que às vezes está acontecendo justamente por conta desse calcário na base e não por não ter o nutriente, né? Ah, fiz a análise lá, tá, que eu tenho bastante nutriente, bastante de tudo, né? Então por que a planta está apresentando deficiência? Justamente por conta disso, que esse calcário ele vai comprometer a absorção. Aí aqui um tema, voltando até lá mesmo para o tópico da equipe, né, que a gente viu lá no segundo slide, que é o cuidados no plantio. Para mudas que são de saquinho, é necessário que faça um corte de 2 dedos no fundo para evitar que essas plantas tenham o desenvolvimento de peão torto. A raiz ela começa a desenvolver, chega no fundo do saquinho ela vira, porque ela já não tem mais para onde descer, ela vira. E ela virando, ela vai continuar crescendo de maneira torta no solo. E aí se você não fizer o corte nessa etapa aqui, você vai perder muita muda que não vai conseguir se desenvolver direito. Então, para você que está chegando agora na cafeicultura, ainda não tem esses macetinhos, é interessante que você faça esse corte no fundo. Plantou a muda, dá uma palpadinha de todos os lados ali para tirar bolsão de ar do solo, porque pode oxidar a raiz e aí mata o sistema radicular, né? E aí para a planta emitir novas raízes, novas ramificações, ela vai acabar tirando da parte aérea, vai acabar tirando de alguma reserva que ela tem ali, que ela iria utilizar para desenvolver, e você vai também comprometer essa muda. Essa muda, tendo qualquer tipo de estresse, ela vai afetar o potencial produtivo dela. Então, quanto mais cuidado, mais carinho você tiver com essas mudas nessa fase, melhor vai ser o potencial produtivo da sua lavoura durante toda a vida útil da sua lavoura. E, por último, não menos importante, diria até mais importante do que
os outros tópicos todos juntos, que é assistência técnica. É alguém que vai estar ali com você, passo a passo, desde lá do zoneamento agrícola, te ajudando a entender a sua região, a sua área, passando pela formação de equipe, treinamento dos seus colaboradores, alguém que vá fazer de forma assídua e idônea as análises de solo, tanto coleta, interpretação e recomendações, quanto ao te auxiliar nas escolhas, tanto das variedades quanto dos fertilizantes, pré-plantio, cobertura durante os ciclos, monitoramento, pragas de solo, de folha, de parte aérea, doenças foliares, doenças de solo, fungos, bactérias, plantas daninhas, deficiências nutricionais. Tudo isso entra aqui dentro de monitoramento, que, sendo alguém especializado, vai te auxiliar a ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, uma resolução breve para que, ainda que tenha algum dano, não seja significativo. Porém, o intuito do monitoramento é reduzir ao máximo os potenciais danos e, paralelo a isso, as tomadas de decisão, porque qualquer passo que vai ser feito na lavoura, primeiramente deve ser monitorado para que essa tomada de decisão seja mais assertiva possível, tanto quanto o calendário das atividades durante o ano, que, claro, tem variações de produtor para produtor, de região para região, mas ela costuma ser meio que sequenciada. Colhe para lavouras adultas. Alguns fazem a poda, alguns fazem a manutenção. Aí eu já tenho correção, gessagem. Aí, período chuvoso, fertilizantes, controle de doenças, controle de pragas, aproximando a colheita, o controle da broca, aí arruação e os preparativos para a colheita, controle de plantas daninhas praticamente o ano todo. Enfim, é um desenho, um esqueleto que é previamente esboçado, muito por questão cultural, mas que o dia a dia pode nos trazer alguma necessidade de uma proximidade maior quanto ao monitoramento. Então, você tendo uma assistência técnica especializada que vá te ajudar não só no monitoramento, mas tomar uma decisão de maneira rápida, isso vai te proporcionar economia na hora de tomar a decisão, porque vai ser antes, vai ser quase ali que preventivo, não vai ter um custo elevado e vai refletir direto na produção, não tendo perdas ou podendo ainda ampliar esse potencial produtivo da sua lavoura. E quanto aos tópicos e passos, os 7 passos, né, que a gente comentou lá no início do vídeo, foram esses. Deixa eu voltar aqui. Tô aqui. Quanto aos passos fundamentais que garantem o sucesso da lavoura, são esses. Esse vídeo vai ficar gravado aqui, então você pode voltar quantas vezes quiser, assistir, reassistir,
Enfim, você aí decide, mas mais uma vez enfatizando aqui, se você vai plantar café, vai renovar sua lavoura, vai implantar café pela primeira vez, independente do seu cenário, da sua realidade atual, siga esses 7 passos para que seja um, uma lavoura de sucesso. Não adianta nada, você vai investir agora 30, 40 mil para implantar um hectare, aí chega daqui 2, 3 anos, você já não consegue mais voltar atrás, né? Consertar alguns erros que poderiam ser evitados já na fase de plantio. E aí daqui 10, 15 anos com essa lavoura no seu platô produtivo, ela vai estar te entregando muito mais do que você investiu aqui agora. Então, não negligencie de forma alguma nenhum desses passos. Busque conhecimento. É lógico, tem muito mais coisa do que foi abordado aqui. Então, o que ficou de dúvida, às vezes algum outro questionamento, vá atrás, continue, pesquise, pergunte. Você provavelmente conhece algum técnico agrícola, algum engenheiro agrônomo, seja consultor, seja representante de alguma marca de produto, insumo que leva para você aí, independente. O importante é que você esclareça dúvidas, né? Pergunte o que não souber realmente. Olha, isso aqui eu faço assim há 30 anos, mas não sei se é certo. Que você provavelmente já se perguntou se o que eu faço é certo, o que eu faço é válido. Então, pergunte, busque, converse bastante com outros produtores. Às vezes uma dor que você não sabe que tem, outro produtor está tendo e já está solucionando. Vai te ajudar até antecipar esses possíveis percalços, né? Então, o conhecimento ele é libertador. Então, busque, estude, aprenda. Não precisa se formar, né? Um agrônomo, um expert, mas coisinhas básicas que fazem parte do seu dia a dia. Um fertilizante ideal, um produto com melhor eficiência para o controle de determinada praga, doença, um fertilizante com melhor solubilidade, dentro do plantio até tem alguns recursos que podem melhorar a sua lavoura e um deles é o hidrogel, que são aqueles gelzinhos que em contato com a água ele incha e aí ele vai liberando água gradativa. No período da chuva ele se mantém cheio e aí na seca ele continua liberando água para a planta. Ela acaba não sentindo tanto os efeitos da seca, principalmente muda recém-plantada, né, o primeiro ano. Essa época aqui é muito agressiva com as plantas. Hoje mesmo eu passei próximo a uma lavoura que estava amarela, 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 da cor da letra do sintetiza aqui. Então não se conforme com tudo que você sabe já. Busque conhecimento, busque saber mais. O que dá certo, procure saber por que dá certo. O que dá errado, da mesma forma, para que você consiga evoluir. Não só em potencial produtivo, em produzir muito, mas também em ser um filtro de informações, não acreditar em tudo que você ouve, não ficar preocupado na primeira notícia negativa que chega até você,
É muito importante o conhecimento como um todo, mas para a tomada de decisão é muito mais. Já estamos aqui com 1 hora de live, dentro do nosso tempo, né? Feliz hoje por ter conseguido trazer para você os passos para uma lavoura de sucesso. Então, para você que, mais uma vez, não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele joinha para nos ajudar. E na segunda que vem, estamos aqui de volta com um tema muito interessante, que é qual o adubo usar no café. Essa aí pega muito produtor aí com as calças curtas, né? Principalmente aí se tratando da adubação. Então, vamos ver se o tão falado 25-20 é isso tudo mesmo, os prós e os contras dele, e não só dele, né? Mas de todos os que são recomendados e utilizados dentro da cafeicultura. Muito obrigado para você que ficou até o final, que agregou conhecimento para você, que continue, não para aqui, e na segunda que vem estamos de volta. Foi uma honra tê-lo aqui, que Deus abençoe e tenha uma ótima e excelente semana. Até breve.